Então sejam muito bem-vindos ao canal, que nós vamos falar de odontologia, laboratório de prótese, tudo que gira na área. Se você caiu de paraquedas e ainda gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho, dando seu like, compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que gostem desse tipo de conteúdo. Porque é dessa forma que o YouTube entende se o conteúdo é relevante, é importante para você. Então, ativando o sininho, você receberá todas as notificações de quando a gente postar vídeos novos. E eu quero trazer vídeos novos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, é o máximo que for possível para a gente fazer crescer aqui a comunidade, o canal e trazer mais informações o máximo possível para todo mundo. E o assunto de hoje vai ser referente a um comentário que agradeço demais, nosso amigo aqui do canal, inscrito, e ele passou uma ideia muito bacana. Então aqui o Vasconcelos Saúde Integrada 1410, ele deu uma ideia que eu já tinha pensado numa coisa parecida, de nós fazermos um vídeo dando um norte para aquelas pessoas que querem montar seu laboratório, estão iniciando, ou dentistas que estão se formando, estão pensando em ampliar consultório. Quais são os investimentos, os primeiros investimentos que nós podemos fazer e que seriam inteligentes para a gente conseguir um resultado mais rápido possível. Então, eu vou separar esse vídeo em 2 partes. Então, depois, lá para o final, eu vou falar sobre clínica, né, para dentistas, mas inicialmente para aquela pessoa, até mesmo dentistas que queiram investir em laboratório, que foi o meu passo lá no passado para a gente conseguir os resultados de hoje. E eu faria sim algumas coisas diferentes do que eu fiz lá no passado, mas depois da vinheta a gente vai desmistificar e falar passo a passo, ferramenta número 1, depois eu vou buscar aqui no computador esses novos investimentos e essas ideias, quem sabe. Então, de primeira mão, a primeira coisa que, sem dúvida nenhuma, isso serve para todo mundo, tá? O primeiro investimento seria conhecimento. Então, se não tem conhecimento, não adianta a gente investir em máquina, não adianta a gente investir em impressora, não adianta investir em scanner, porque sem o conhecimento, sem a base de conseguir fazer um trabalho diferenciado, não vai conseguir. Então, a primeira coisa, técnica, a gente ir para um curso, fazer um curso dedicado àquela área que você quer. Aí a gente tem tantas outras opções, esse Brasilzão e até lá fora, né? A gente tem tanta opção, tanta coisa boa, que a gente não precisa hoje ficar receoso de não fazer algo do tipo. Então a primeira dica, sem dúvida nenhuma, tá? Isso aí a gente não pode nem hesitar de falar, é conhecimento. Para aqueles que querem montar um laboratório, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é fazer, hoje a gente já tem alguns softwares gratuitos, mas é a gente comprar ou iniciar, fazer os seus trabalhos via software. Só que para de transformar o que está no software, a gente vai precisar então, que a gente chama de impressora 3D. A impressora 3D dentro do laboratório, ela faz um giro muito maior dessa entrada do mundo digital, e isso pensando em alguns trabalhos mais simples. Então, para aqueles que não têm nada, estão saindo do zero, né? Então a gente começou primeiro conhecimento, fazer curso, entender. E a primeira ferramenta que tu pode começar isso, e usando softwares, e eu já fiz vídeo aqui no canal, softwares gratuitos, tu vai ter que ter uma impressora 3D para transformar aquele teu trabalho virtual na realidade. E aí a gente já consegue, só com a impressora 3D, a gente consegue fazer placas meio relaxantes, a gente consegue fazer provisórios, consegue fazer enceramentos digitais, e até hoje eu já mostrei aqui, a gente já fez vídeos e já vai sair logo no canal sobre uma resina específica nano híbrida que a gente consegue entregar restaurações definitivas a partir da impressora 3D. Você quer entregar um fluxo digital para seu cliente ou para você mesmo dentro do consultório? Eu acho que a primeira ferramenta de investimento é uma impressora 3D. E eu já baixei aqui, a gente já fez vídeo no canal sobre essa impressora, e aqui ela está até mais barata em alguns sites, mas cuidem muito bem a segurança desses sites. Eu, por exemplo, eu já falei lá, eu comprei na Slim 3D e eu paguei na época em torno de 3.400, né, a nossa impressora Alloy Pro. Então é uma impressora da Creality, 8K, então é uma impressora sem dúvida nenhuma vai lhe servir muito bem. E ela não é uma impressora de entrada, mas ela é uma impressora que eu acredito que seja um investimento baixo para aqueles que estão começando, né? A gente não precisa de comprar uma impressora industrial, uma impressora de empresas de implante que estão vendendo, eu já falei aí de 30, 40, 50 mil reais uma impressora.
E aqui eu acho que a gente consegue um resultado magnífico com essa impressora. Mas você pode dizer que ainda é um investimento alto. E a gente tem outras opções, que são impressoras menores. E a gente pode continuar na mesma aula, só que não pega a Pro, pega a pequenininha. E daí vai ficar ali na casinha dos R$1.500, R$1.800. Então é a metade do investimento e a gente já começa a conseguir fazer placa, modelos. Só que o tamanho da mesa ele é menor. Isso tem algumas vantagens também. A gente consegue desperdiçar menos resina, fazer um modelo por vez. Às vezes isso aí tem uma vantagem para aquelas pessoas que estão começando. Em segundo, eu acho que é importantíssimo, daí se você já quer entregar cerâmicas, entregar outros tipos de materiais mais nobres, a gente consegue então fazer comprando um forno de cerâmica para fazer prensagem. Hoje já tem vários no mercado, mas aí já é um investimento bem mais alto para o seu laboratório. E não é só o forno de cerâmica que vai conseguir entregar o trabalho. Então por isso que eu acho que já é um passo bem mais avançado. Por isso que eu acho que a impressora 3D é o início. Comprar um forno de cerâmica que faça prensagem de IMEX. Fornos nacionais, que eu não recomendo, tá? Porque eu já tive eles. Para quem está começando, não vai ter o know-how de acertar aquele forno que não veio pronto, não veio plug and play, tem que programar todo ele e isso acaba dando um monte de dor na cabeça. Tem outros fornos da Dentsply e outras marcas que eu vou pesquisar aqui depois, deixar para vocês prontinho, que ali vai ficar na faixa de 20, 40 mil reais, mais ou menos isso. Porém, eu já lhe adianto que é ideal para aquelas pessoas que querem fazer um trabalho diferenciado ir para a marca Vita ou para a marca da Ivoclar. Eu trabalho, já falei isso aqui no canal, que eu trabalho bastante com a Ivoclar, cerâmicas da Ivoclar, IMEX, todos os tipos de zircônia. E o forno da Ivoclar realmente assim, é um forno muito fácil de usar. Para aquela pessoa que está começando, é tudo coloridinho, é tudo pronto, é tudo muito plug and play. As fases do processo da aplicação de cerâmica, da cura, etc., de glaze, está tudo prontinho lá. Isso aí faz com que o dia a dia do laboratório seja muito, muito despachado. Então, por que eu digo forno de cerâmica com a prensagem? Com a impressora 3D tu consegue fazer padrões de cera e aí eu disse também que a gente não consegue só com o forno de cerâmica resolver alguns problemas. Por exemplo, para o IMEX a gente vai ter que ter um outro forno, que é um forno de eliminação de cera, que a gente chama o forno de anel, que ele vai eliminar a cera e em cima, depois do revestimento, a gente consegue fazer a prensagem dos IMEX. Por último, que seria um investimento maior e aí para laboratórios maiores ou que pensaram em fazer trabalhos mais qualificados, é uma fresadora. Porque eu também já fiz vídeo aqui no canal sobre a zircônia. A zircônia, ela não tem um outro método ainda que a gente não tem como usar a nossa fresadora. Então a gente vai usar os blocos de zircônia, fresar aquela zircônia pré-sinterizada, levar para um outro forno específico de sinterização, que é um forno bem caro também, e aí então temos as peças de zircônias para começar a estratificação e maquiagem. Eu vejo muitas vezes pessoas de laboratórios grandes que querem entrar no fluxo digital e acabam tendo que ter funcionários especializados e ficam até refém dessas colaboradores porque não entendem naquele movimento que a odontologia digital traz. Essas tecnologias novas, elas estão para revolucionar realmente a manufatura dentro do laboratório, ajudar muito. Aquelas ferramentas, tu acaba pagando muito caro e, por fim, a gente acaba tendo alguma dor de cabeça porque não está entendendo onde é que está o erro dentro do processo. Então, mais ou menos seria essa sequência. Tá? E eu falei aqui de coisas pontuais, dessas três coisas em níveis diferentes, de iniciante, intermediário e avançado, sendo que o avançado seria, o final, ter uma fresadora. E por que eu falo que a fresadora, às vezes, porque a gente consegue resolver, às vezes, só com o silicato, tu ter uma qualidade, um fluxo de trabalho muito bacana e ele se pagar muito rápido também, né? Do que uma fresadora, que às vezes é um investimento muito alto, e fresadoras hoje, por mais que nós temos algumas fresadoras chinesas no mercado, na base, dentro do Brasil, de 150, 160 mil reais, mesmo assim é um valor estratosférico, né? E inalcançável, inimaginável para algumas pessoas no seu nível hoje, tá? Mas a gente sabe que no mundo da odontologia a gente não consegue, às vezes, trabalhar se não fizer um investimento. E aí vocês podem estar me perguntando, mas e o scanner? Verdade, tá? O scanner seria uma das opções e hoje a gente tem scanners de mesa para laboratório muito baratos. Então, dentro dessa linha de produção, mas principalmente quem começou com a impressora 3D, né? Então desde o início, o scanner vai ter que ser embutido dentro de alguma dessas opções, porque senão sempre vai ficar refém de dentistas ou de outras pessoas que vão ter que digitalizar
aqueles modelos, aqueles trabalhos para dar início ao trabalho. Então, talvez a gente pode pular de colocar o scanner numa das primeiras ou juntamente com a impressora 3D, que foi um investimento mais baixo. E hoje nós temos vários tipos de scanners de mesa, que eu digo, não é um scanner intraoral ainda, tá? Que seria um investimento mais alto, que a gente consegue já fazer um fluxo de trabalho. Até mesmo um scanner que eu já tive, tá? O MAP 400, é um scanner já hoje bem mais barato do que ele já foi, e é um scanner de extrema confiança. A única coisa que a Margibá, a MAN, ela é uma empresa um pouquinho fechada, ela, assim como a Sirona, ela acaba tendo que usar alguns softwares dela, e daí isso aí acaba no fluxo sendo um pouco mais burocrático. Não é nada que não consiga resolver. Para esse vídeo não ficar muito longo, já ficou, eu vou separar na segunda parte agora para dentistas e colegas. Agora vamos fugir do laboratório e ir lá para a cadeira, lá para a clínica. Então, para vocês entenderem, aqui na tela a gente tem um fluxograma, tá, que é mais ou menos o que vai de níveis e de investimento que nós temos para fazer dentro do nosso laboratório. Então, obviamente, para a gente começar um trabalho, o dentista vai ter que já entregar esse STL, esses arquivos digitais para você, mas se ele está entregando moldagens ou modelos, você vai ter que digitalizar. Então, aqui de início, a gente vai precisar de um scanner 3D. Em segundo passo, para a gente transformar tudo aquilo que a gente fez nos trabalhos dentro dos nossos softwares, e já temos softwares gratuitos que podem entregar esses trabalhos sem que você tenha que investir num software pago, a gente vai ter que ter a impressora 3D. Na sequência, tá, indo para um nível mais avançado, os fornos de cerâmica. Para então, lá no final, tá, quem sabe, a gente pensar em zircônia, fresar protocolos cerâmicos e peças maiores, ou maior número de peças, então a fresadora. E eu coloco nessa sequência porque seria a sequência óbvia. E hoje eu faria assim. E aquilo que eu falei lá no início do vídeo, por falta de conhecimento, eu quis me atirar diretamente na fresadora para depois pensar em investir num forno de cerâmica top de linha. E hoje que eu trabalho mais com as impressoras 3D, mas claro que naquela época as impressoras 3D não eram realidade como nós temos hoje. Então as impressoras 3D que tinham na época eram muito caras, com poucos materiais à vista. Então essa sequência seria a de hoje para aquela pessoa que quer iniciar montando o seu laboratório. E obviamente vai fazer a escolha se vai passar para o nível seguinte ou não.